Bom, então vamos lá falar sobre o artigo. O artigo é esse aqui, os autores são esses aqui, e o artigo fala sobre o uso associado do brometo de pratrópio no tratamento de pacientes portadores de asma perene, ou seja, a asma crônica, tá bom? Aqui estão os componentes do grupo, aqui está o nome do professor, e aqui está o público do artigo, tá? Esse artigo se baseou em 30 pessoas, foram 30 pacientes, sendo 80%, ou seja, 24 pertencentes ao sexo feminino e 6 do sexo masculino, ou seja, 20%. O objetivo desse estudo, como já foi mencionado, é estudar os efeitos do brometo de pratrópio associado a outras drogas broncodilatadoras em pacientes portadores de asma crônica. Nesses pacientes foi considerado também a média de idade deles, sendo que a média de idade dos estudados está entre 29,9 no máximo e no mínimo de 9,1 anos, tá? Que está a média da idade desses pacientes, e foi considerado também o tempo de asma, o tempo de história de asma, 15,7 anos no máximo e no mínimo 10,2 anos. Esse estudo ele foi baseado em duas fases. O que é que consiste a primeira fase? Em uma primeira fase, todos esses pacientes receberam por 4 semanas, doses de aminofilina e fenoterol via oral, para depois, em seguida, ser acrescentado o brometo de pratrópio por mais 4 semanas na dose de 40 microgramas via inalatória 4 vezes ao dia. Então, na primeira fase, aqui é a segunda fase, depois a gente vai falar dela. A primeira fase foi todos os pacientes recebendo aminofilina e fenoterol por 4 semanas via oral. Esse medicamento aqui, o fenoterol, ele é bastante conhecido por pacientes portadores de asma, tá? Porque esse fenoterol ele é conhecido como Berotec. Ele é classificado como um beta-agonista, um beta-adrenérgico de curta duração. Então vamos lá. Aqui estão os resultados da primeira fase. Na primeira fase, todos eles receberam aminofilina e fenoterol por 4 semanas via oral. E qual foi o resultado? Certo? No início do estudo, antes desses pacientes receberem essa aminofilina mais esse fenoterol, o número de crises por mês por paciente, antes da aminofilina e do fenoterol, era de 4,9 no máximo e no mínimo 4,2. Só que tinha alguns pacientes que chegavam a ter até 16 crises por mês e outros só tinham apenas 2, certo? Mas no geral a média de crises por mês por paciente foi entre esses valores aqui, ou seja, no máximo de 5 e no mínimo de 4, para resumir, sendo consideradas crises graves em 29 pacientes e leves em apenas um paciente, tá? Então a maioria aí, 97%, foram crises graves e apenas um paciente, representando 3%, foi de crise leve. E quais foram os resultados? No final da primeira fase, o número de crises por mês por paciente caiu para 1,7 no máximo e 1,1 no mínimo. Lembrando que o máximo, alguns pacientes chegavam até 16 e outros no mínimo 2, certo? Mas no geral a média foram entre esses valores. Após a aminofilina e fenoterol via oral por 4 semanas, a queda do número de crises por mês foi reduzida a esses valores, sendo graves agora em apenas 9. Antes, graves eram em esmagadora maioria, 29 pacientes, graves agora apenas em 9, moderadamente grave em 2, certo? Representando aqui os 7%, moderadas em 13, representando 43%, leves em 3, representando 10%, e ausentes em 3, representando também 10%. Você vê que agora passa a ter pacientes que não tiveram mais crise asmática, certo? Aí aqui vem a segunda fase do estudo. O que é que se baseou a segunda fase? A segunda fase foi baseada na administração do uso do brometo de pratrópio, certo? O brometo de pratrópio via inalatória, como eu disse, na dose de 40 microgramas, 4 vezes ao dia por mais 4 semanas. Após o uso do brometo, o brometo foi inserido. O número de crises caiu para 1,3 no máximo e no mínimo de 1,2, comparando anteriormente com esse número aqui. Porém, foi analisado a análise da espirometria e curva de fluxo-volume, ela não mostrou qualquer alteração, certo?
Então você vê aqui no gráfico a diferença dos valores após ser administrado o brometo de protrópio e os valores antes de ser administrado o brometo de protrópio. Você vê uma queda do número de crises por mês acentuada, principalmente nas crises moderadas, que antes eram de 43%, caiu para 23%. E você vê também o número médio, né, de crises por mês por paciente, como houve uma redução grande. Foram feitos também outros testes, né? Depois de ser administrado o brometo de protrópio, foi analisados 12 pacientes. Então eles pegaram 12 pacientes desses 30 e analisaram o tempo de ação do brometo de protrópio a cada 30 minutos. Ou seja, pegaram 12 pacientes e a cada intervalo de 30 minutos eles iam analisando a ação desse brometo de protrópio. O que eles notaram? Eles notaram que houve um aumento máximo significativo. Esse P igual a 0,01 é uma constante da estatística, né? É um valor estatístico que representa, quer dizer que que a significância foi muito alta, ou seja, foi muito significativo o aumento que eles observaram do VF1, do volume expiratório forçado no primeiro segundo, ou seja, eles esperavam que o aumento do VF1 fosse no máximo de 79,5, mas na verdade foi de 92,6, e eles esperavam um aumento mínimo de 16,9, mas o aumento mínimo foi de 19,9. Houve também uma análise do fluxo expiratório forçado 25 a 75%. Eles esperavam um aumento máximo de 35%, mas o aumento máximo foi de 62,5%. E eles esperavam um aumento mínimo de 16,8%, mas que acabou sendo de 22,3%, certo? Aos 90 minutos. Só que 210 minutos após o uso do brometo de protrópio, esses valores aqui, do VF1 e do FEV 25%, 25 a 75%, não eram diferentes dos de antes da medicação. Esses aumentos consideráveis aqui foram após 90 minutos da administração do brometo de protrópio. Agora falando um pouco mais sobre os antagonistas, né? Esses antagonistas. Os antagonistas colinéticos. Como surgiu esse interesse no potencial terapêutico do brometo de protrópio, né? O interesse no potencial terapêutico, na verdade, dos agentes muscarínicos, antimuscarínicos no geral, surgiu com a demonstração da importância do nervo vago na reação broncoespática. Isso foi analisado em animais de laboratório, certo? Eles viram a importância desse nervo vago aqui, via parasimpática acetilcolina, na constrição das vias brônquicas, certo? E também o interesse no potencial terapêutico surgiu após o desenvolvimento do ipratrópio, que é um análogo potente da atropina, certo? A atropina, que é um alcaloide natural do ácido trópico, encontrada principalmente numa planta conhecida como erva da noite, ou beladona, como outras pessoas conhecem. Só que ao contrário da atropina, o ipratrópio ele tem uma absorção sistêmica mais reduzida. Já a atropina tem uma absorção sistêmica mais acentuada. Ela é capaz de atingir a barreira hematocefálica e penetrar no sistema nervoso central muito mais fácil do que o brometo de protrópio, certo? E o brometo de protrópio ele é livre dos efeitos sistêmicos típicos da atropina, como por exemplo midríase, né, porque a contração pupilar depende da ativação de colinoreceptores muscarínicos. Então geraria midríase, taquicardia. Por que taquicardia? Por causa principalmente disso aqui, do nervo vago. O nervo vago ele tem uma ação de lentificação, certo? Então você tem uma perda da lentificação induzida aqui pelo nervo vago, principalmente pelo bloqueio de receptores muscarínicos M2 que estão no coração, certo? Mas não foi o foco do estudo, só estou dizendo um pouco mais sobre a atropina e sobre o brometo de protrópio, sobre os agentes antimuscarínicos no geral, certo? Outro efeito adverso também da atropina, que o brometo de protrópio já é menos acentuado, seria a sensação de xerostomia, boca seca, certo? E como é que eles agem? Eles agem através da inibição competitiva da ação da acetilcolina nos receptores muscarínicos, como eu já falei. E nas vias respiratórias, esses antagonistas bloqueiam a contração da musculatura lisa e também inibem, né, o aumento da secreção de muco, que ocorre também em resposta à atividade vagal parasimpática via acetilcolina. Aqui está a atropina.